Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular o produto misto. Então, para entender esse assunto, suponha que você queira calcular o volume V de um paralelepípedo como esse que eu desenhei aqui na figura. Lembrando um pouquinho de geometria espacial, o que você vai calcular é o produto entre a área da base do paralelepípedo e a sua altura. A altura do paralelepípedo é a distância entre o vértice A e essa linha pontilhada que passa pela aresta EF do paralelepípedo. Essa é a altura H. Para calcular a área da base, é só você calcular o módulo do produto vetorial entre o vetor AB, que eu vou chamar de U, e o vetor AD, que eu vou chamar de V. Então, a área da base desse paralelepípedo é igual ao módulo do produto vetorial entre U e V. E para isso eu vou definir mais um vetor, por exemplo, o vetor AE, que eu vou chamar de W. Observe que o ângulo entre W e a altura H do prisma é θ. Para calcular essa altura é só lembrar que H sobre o módulo de W é igual ao cosseno de θ. Afinal de contas, esse ângulo é reto, você tem um triângulo retângulo, em que um dos ângulos vale θ, o cateto adjacente a θ é h, e a hipotenusa é o próprio vetor AE, que nós chamamos de W, que tem módulo igual a módulo de W. Então, h é o módulo de W vezes o cosseno de θ. Agora eu te pergunto, quanto vale o volume desse paralelepípedo? É a área da base, que é o módulo do produto vetorial entre U e V, vezes o módulo de W, vezes o cosseno de θ. Observe que nessa expressão você tem o módulo de um vetor, que é o produto vetorial entre U e V, o módulo de outro vetor, que é W, e o cosseno entre esses dois vetores. Esta expressão é exatamente o módulo do produto escalar entre o produto vetorial entre U e V e o vetor W. Então, você pode escrever que o volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto escalar entre U vec V e W. A partir daqui, nós podemos definir o produto misto. O que é, então, o produto misto? Você calcula o produto misto de três vetores. Sempre você vai trabalhar com três vetores. Um vetor U, que é dado por x1 na direção y, mais y1 na direção j, mais z1 na direção k. Um vetor V, que é dado por x2 na direção y, mais y2 na direção j, mais z2 na direção k. E um vetor W, que é dado por x3 na direção y, mais y3 na direção j, mais z3 na direção k. O produto misto entre esses três vetores é representado assim: U, V e W entre colchetes. E para calcular esse produto misto, você calcula o seguinte determinante: x1, y1, z1, que são as componentes do vetor U. Na segunda linha, x2, y2, z2, que são as componentes do vetor V. E x3, y3, z3, que são as componentes do vetor W na terceira linha. Calculando esse determinante, você obtém o produto misto entre esses três vetores U, V e W. E você também pode representar esse produto misto assim: U escalar V vec W. Observe que você não precisa colocar parênteses nessa expressão, porque o único jeito de fazer essa conta é se você calcula o produto vetorial entre V e W e depois o produto escalar desse resultado com o vetor U. Se você fosse calcular U escalar V, você teria um número, e não é possível calcular o produto vetorial entre um número e um vetor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.